que ele, o homem, é que queria. Vê o caso de José. E muitos outros casos pela vida fora. Regentes de orquestra que perderam sua posição. Ministros, calúnias. Muito bem, para não falar do que acontece na igreja muitas vezes. Muito bem. José, ele continuou o seu trabalho, foi para a prisão e lá ele continuava servindo a Deus. Do dia que José chegou na prisão, já houve uma mudança. Ele começou a limpar, fazer alguma coisa e seu trabalho progrediu. E lá foram presos o padeiro do rei e o copeiro do rei. E eles tiveram sonhos. O copeiro sonhou que estava servindo o rei de novo. E o padeiro sonhou que tinha um cesto de pão na cabeça e as aves do céu vinham e comiam o pão. Então José disse: olha, você vai morrer. Este sonho é um sonho de morte. E você que é copeiro, você vai voltar à sua antiga posição. E quando você estiver lá, lembre de mim. Não é isso que acontece? Às vezes a gente ajuda um amigo que está perdido. Ele está a zero, está na desgraça. E quando ele assume uma posição, ele pisa na gente. Ele se esquece da gente. Ele evita a presença da gente. Ele é um mal agradecido. Eu já passei tantas vezes por isso. E eu vejo que eu ajudei muita gente que não tinha brio, não tinha qualidades, era de má índole. Perdi meu tempo. Mas o Senhor viu. E você também deve ter passado por isso. Muito bem. O rei sonha um sonho das vacas magras e as vacas gordas. E o copeiro lembrou-se de José. Porque mais uma vez agora, ele precisava de José. Não tem gente que só liga para você no telefone quando precisa de você, ou bate na sua porta quando precisa de você. Ele não é capaz de ligar para você um dia e dizer assim: eu estou só ligando para você porque eu quero que você saiba que eu aprecio a sua pessoa. Ele não tem coragem de fazer isso, ele não tem qualidades. Ele não tem. Eu ligo para a minha professora de primário, vocês entendem? Converso com ela toda semana, às vezes 2 horas numa semana, eu converso com ela por telefone. Minha professora de primário que eu encontrei em 1955. Eu sou agradecido. Eu tenho muito amor por ela, por aquilo que ela me ensinou. Bom, muito bem. O copeiro novamente agora precisava de José. E José foi interpretar os sonhos do rei. E ao interpretar os sonhos do rei, o rei notou que ele era o homem indicado para cuidar das finanças do Egito. Quer dizer, num dia ele era escravo, era um preso, e no outro dia era o ministro do maior reino do mundo. Eu penso que José, devido às suas muitas tarefas, por certo pensava no seu pai, na sua família, na sua mãe, mas eu não posso entender porque José não mandou um grupo de soldados saber de seu pai e de sua mãe. Não sei o que houve. Isso é uma coisa que eu tento entender, nunca consegui. Muito bem. Acontece que lá onde vivia o pai de José, a fome também chegou e eles foram ao Egito para comprar comida. E quando José botou os olhos em cima dos irmãos, ele reconheceu imediatamente. Claro, eram irmãos dele. Mas eles não perceberam, porque ele estava agora bem vestido, a melhor roupa, tudo o que havia de bom José tinha. E a Bíblia diz que José chegou a chorar quando viu os irmãos, porque dentro dele ainda havia amor pela sua família. E depois essa história vocês já conhecem.
que ele escondeu o copo no saco de um dos irmãos que carregava o cereal e mandou os soldados atrás, e um ficou preso, e até que Benjamim veio e ele conheceu o seu irmão. E quando ele se deu a conhecer, a primeira coisa que ele perguntou: vive ainda o meu pai? Que coisa extraordinária! Quando ele soube, ele chorou muito, ficou muito emocionado, e os irmãos ficaram envergonhados. Ele foi honrado e os irmãos ficaram envergonhados. Agora, quando eles chegaram em casa, os irmãos de José disseram para Jacó: o teu filho José vive. Eu tenho para mim que foi o dia mais glorioso, mais importante da história de Jacó, quando ele se aprontou e foi em direção ao Egito para conhecer o seu filho, que estava perdido e foi encontrado. Não porque ele estava regendo o Egito, mas porque era o seu filho e ele havia tido notícias que ele estava vivo. A história de José é a história de muitos obreiros que começam na obra e são perseguidos, são colocados de lado, suas mensagens são mutiladas, são caluniados e eles não têm mais para onde ir e ficam presos em cadeias que muitos subjugam suas vidas de uma forma que eles não podem fazer mais nada. Ouça, tenha paciência de José, trabalhe, se esforce, ore, porque ainda se te exilarem como exilaram João na ilha de Patmos, eles podiam impedir João de sair da ilha, mas não podiam impedir de Jesus entrar na ilha e falar com João. Penso eu que possivelmente, se João nunca fosse exilado, nunca teríamos o livro de Apocalipse. Do exílio de João veio o livro de Apocalipse. Então, meu amado irmão, ainda falando sobre José. José hoje dorme nos braços de Deus. Quando eu digo dorme nos braços de Deus, eu não estou dizendo que ele não tem consciência. Ele está tão vivo como eu e você. E um dia nós o encontraremos. Encontraremos também Jacó, seu pai. Quero também dizer que José nunca mais viu a sua mãe em vida por culpa de seus irmãos. Vocês entendem? Isso é uma coisa muito triste. Mas eles pagarão por isso. Claro que pagarão por isso. Eu espero que Deus te abençoe e que você pense em José, no sofrimento que ele passou e na vitória que ele teve. Nós servimos o mesmo Deus. Prisões não nos segurarão. Calúnias não nos derrotarão. Invejas não nos colocarão numa posição que nunca mais poderemos falar a palavra de Deus. Não, jamais. Se todos os exércitos deste mundo se levantarem contra um servo de Deus, ele será o vencedor. É por isto que eu sirvo ao Deus de José, José do Egito. Deus seja louvado na tua vida e na minha. Vamos servir ao Senhor até aquele grande dia, quando os céus se abrirem e a igreja for arrebatada. Ou, se o Senhor nos chamar ainda antes do arrebatamento da igreja. Muito obrigado a todos vocês. Amém.